Estimados irmãos, a paz. Que a paz e graça do Senhor abunde e testifique o coração de cada um de nós. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da administração da Palavra de Deus, que hoje tem como tema a origem da vida e da história. Tema este que nós vamos estudar à luz das Escrituras Sagradas, livro de Gênesis, no trecho que vai desde o capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, versículo número 25. Nós instituímos esta rubrica inserida no programa de Master Coach com o intuito de apregoar o ensino da Palavra de Deus em sede da igreja como uma forma de edificação mútua, como uma forma de sustento da igreja, como uma forma de providenciar aquilo que é o alimento espiritual, que é a própria Palavra de Deus, para que esta possa ser o sustento da própria igreja. O livro de Gênesis defende que tudo foi chamado à criação por intermédio da Palavra de Deus. Então, é essa mesma Palavra de Deus que hoje nós, como a igreja, por via da sua fé, somos chamados a podermos apegar essa mesma fé, de forma que o poder da Palavra de Deus possa se manifestar e possa vivificar a nossa vida, desde que nós passemos, então, como um Espírito vivificante, a tornarmos testemunhos de Cristo ressuscitado como um Deus vivo. Este programa tem como intuito materializar 4 principais objetivos. O primeiro é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade, ciente que existe um só Deus. O segundo objetivo é o de estimular o hábito da leitura contínua às Escrituras Sagradas, para que lá nós possamos encontrar as respostas para todos os desafios com que nos deparamos no dia a dia e possamos assim nos apropriarmos da espada que é a Palavra de Deus, de forma a podermos, por via da oração, podermos combater tudo aquilo que representam as fortalezas espirituais. O terceiro objetivo é o de inculcar nas pessoas o hábito da oração contínua. Orar e vigiar, obedecendo assim a instrução do mestre da oração Jesus Cristo, que nada fazia sem consultar o seu Pai e antes de tomar as decisões mais importantes, isolava-se para orar. O quarto e o principal objetivo é o de promover a união da igreja. A igreja hoje une-se por via do cânon bíblico, pois a própria Bíblia está acima de toda a igreja ou de todas as igrejas, e o próprio Cristo também está acima de todo e de todos os líderes espirituais. Para o dia de hoje vamos dedicar-nos ao estudo do tema Origens da Vida e da História. Na base do livro de Gênesis, do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 25, que é basicamente os 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Então, nós vamos hoje ver a parte 1 do tema Origens da Vida e da História. Essa parte número 1, que vai ser o objeto do estudo de hoje, serão os capítulos número 1 e o capítulo número 2 do livro de Gênesis. Para esse estudo do dia 2, que cobre os capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis, nós vamos observar 5 partes. As primeiras 4 partes são todo o capítulo número 1. E a quinta parte é o capítulo número 2. Temos como a primeira parte a criação da terra e de tudo que nela existe, que são os trechos do capítulo 1, versículos 1 até o versículo número 10. A segunda parte, que é a criação da vida vegetal, corresponde precisamente à criação de Deus no terceiro
dia. A terceira parte, que é a criação da vida animal, corresponde à criação de Deus no sexto dia, em que cria, no quinto e no sexto dia, em que cria por um lado os animais marinhos e cria por outro lado os animais terrestres, nos dias 5 e dia 6. Depois temos a quarta parte, que é a criação do homem, que ocorre também concomitante com a criação dos animais terrestres, também ocorre a criação do homem, isto no sexto dia. Por este ato solene, que foi a criação do homem, do qual Deus empregou um verbo diferente daquele que ele empregou ao criar todas as outras coisas, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por esse motivo é que nós temos a quinta parte, em que o ser humano é o cume da criação divina. Como cume da criação divina, nesta quinta parte, nós iremos ver, então, quando Deus, então, cria, concebe o homem, introduz-lhe no Jardim do Éden, que também foi uma criação de Deus à parte, e depois confia ao homem o papel e a responsabilidade de ser o governante, ou de ter recebido o poder delegado por Deus para poder dominar sobre todas as coisas. E depois nós lá vemos que, fazendo Deus isso, então, ele, para que o homem não ficasse só e tivesse uma auxiliar, então Deus cria uma ajudante, uma auxiliar do homem, que é a mulher, esta que vem da própria costela do homem. Então, isso é o que nós vamos estudar ao longo do dia de hoje. Na primeira parte, que é a criação da terra e de tudo que nela existe, nós vemos que no versículo número 1, capítulo 1, versículo número 1 do livro de Gênesis, diz a palavra de Deus que no início Deus criou os céus e a terra. O versículo número 2 desenvolve dizendo que a terra era vazia, a terra era sem forma ou informe, e na terra abundava o abismo, e encontrava-se na terra superfícies de águas. Mas temos que perceber que essas superfícies de águas que se encontravam na terra nessa altura eram águas mortas, eram águas que não davam vida, porque nós sabemos que no sentido africano a água representa a própria vida. Então, nessa altura, porque a água ou as superfícies de água que se encontravam naquela altura na terra, porque a terra era sem forma e o abismo abundava na terra, então essas águas, essas superfícies de água que nós vemos cá, eram águas mortas. Consequentemente, para além disso, tudo que faz-nos perceber que a terra era sem forma e era vazia e era abundada por um abismo, isso representava a presença de Lúcifer e dos seus anjos que foram com ele arrastados a quando da sua rebelião nos céus, conforme nós podemos encontrar melhor aprofundamento no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo número 13. Então, Lúcifer e os anjos, por ser arrastados, é que predominavam na terra. E nessa altura, porque não havia vida, não havia existência, então a terra era sujeita e era abundada por um abismo. Mas, para além disso, então o versículo número 2 refere que o Espírito de Deus circundava sobre a terra. Então, o Espírito de Deus, que é o Espírito que dá vida, porque o próprio Espírito de Deus é aquele Espírito que é o fôlego,
que dá a vida, mas também o Espírito de Deus é a sabedoria infinita, é o que sabe todas as coisas. O Espírito de Deus, neste caso, é o Espírito Santo, é o próprio Deus que ali também circulava pela terra. Então, nisto, o Espírito de Deus, ao observar tudo isto, que era a terra nessa altura, chegado a este momento, que é o ato que? É o ato da narrativa da criação de todas as coisas. Criação do que? Criação da vida. Então, nessa altura, o Espírito de Deus desce, circunda e decide, então, pela sua infinita sabedoria, chamar à existência todas as coisas. E isto é aquilo que nós chamamos do relato mitológico sobre a origem da vida, a origem do mundo e de todas as coisas que nela existem, a origem da terra e de todas as coisas que nela existem. Esta narrativa mitológica sobre a origem representa um louvor à própria criação. Representa uma confissão de fé, uma profissão de fé, por assim dizer, sobre o poder do Criador, que ele é superior a toda a criação. Então, neste momento, que é o versículo número 3, vemos então Deus, através do poder da sua palavra. O Espírito estava lá. Então, porque o Espírito de Deus é a consciência infinita. O Espírito de Deus é a justiça, é a consciência, é a vontade, é a verdade, é o conhecimento. Então, o próprio Espírito de Deus, pela sua palavra, então, ele dá ordem ao todo, ao cosmos, ao universo, e por intermédio da sua ordem, que é o poder da sua palavra, ele diz, haja luz. E, por essa ordem, houve logo de seguida a luz, ou surge a luz. Nós podemos agora perguntar a eficácia do poder da palavra de Deus. Isso nos remete, nomeadamente, à carta aos Hebreus, capítulo número 11, versículo número 3, em que lá o apóstolo Paulo diz que pela palavra Deus chamou tudo à existência. Mas é interessante que no versículo número 3 do capítulo 11 da carta aos Hebreus, que se refere ao poder da palavra de Deus, é um versículo, este 3, que vem depois do versículo número 1, que fala sobre a fé. Hebreus 11, 1 diz, a fé é o firme fundamento nas coisas que se esperam e a certeza nas coisas que ainda estão por vir. Então, aqui, o apóstolo está a trazer os fundamentos sobre a fé. E de seguida, no versículo número 3, diz que pela palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. Então, o que isto tem a ver sobre fé, definição de fé e palavra de Deus? Isso, então, nos leva novamente ao versículo número 3 do livro de Gênesis, capítulo número 1. É que, se naquela altura a terra era vazia, sem forma, estava cheia do abismo, não havia esperança, havia luto. Ou melhor, nem sequer havia luto, porque há luto quando há morte. E para haver morte significa que antes houve vida, significa que não havia nada. Era tudo sem forma, vazia, era abismo. Então, Deus, através do poder da sua palavra, fez com que houvesse luz. E a questão que pode nos levar de seguida é o que representa a luz para a vida. Porque o versículo número 3 do capítulo 11 do livro da carta aos Hebreus diz que pela fé Deus chamou tudo à existência. Então começa pela própria luz. O que representa a luz? A luz representa a condição para que haja vida. Por quê? Porque antes era abismo, significa que não existia vida, não existia nada. Era tudo sem forma e vazio. Então, quando Deus, pela sua palavra, dá ordem para que houvesse luz, então Ele estava a criar a primeira condição, ou a primeira premissa para que existisse a vida. Entretanto, é muito importante
perceber que essa luz que Deus cria no versículo número 3 é luz com L minúsculo. Por quê? Porque isto diferencia-nos do próprio Cristo, que ele diz, eu sou a luz. Quando ele diz, eu sou a luz, ele está a dizer que é a luz com L maiúsculo. Como nós encontramos no livro, na carta, no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo número 12, que ele diz, eu sou a luz do mundo. Então, o que isso nos sugere? É que a luz com L minúsculo, que foi a condição ou a premissa ou o pressuposto para que houvesse a vida, depois dessa vida foi destituída, isto é, o homem foi criado, mas depois o homem perdeu a sua eternidade, porque o homem foi feito como uma criatura perfeita, mas porque o homem desobedeceu a Deus, depois o homem cai. Quando o homem cai, quando entra o pecado, entra a morte. Então, quando Cristo diz, eu sou a luz com L maiúsculo, ele diz que ele é quem justifica o homem, é quem expia, reconcilia o homem com Deus, para que o homem possa voltar à sua existência eterna, tal como o plano de criação em livro de Gênesis. Porque a partir daí, então, o homem passa a ter um espírito vivificante. E ele, então, passa a viver a eternidade, quando, morrendo, a testificar a fé, a confessar a fé, a testemunhar a fé em Cristo, morrendo esta carne, despindo esta vida, então ele passa para a sua existência ilimitada. Isto é, o homem que é batizado pelo Espírito Santo, ele nasce de novo. E desde então, ele adquire aquela imagem e semelhança de Deus a quando da criação em Gênesis. No versículo número 4, diz assim, que tendo Deus criado a luz, ele se agradou daquilo que viu. Ele viu que aquilo era bom. Então, ele chamou a luz de dia e chamou trevas de noite. O que acontece quando chega a noite? Os nossos corpos cansam-se, retiram-se, vão ao descanso e ficam em que posição? Horizontal. Vão ao repouso, vão ao descanso. Perdem a consciência, poder tomar decisão, uma consciência existencial. Perdem a vontade naquele momento. Estão na horizontal. Entretanto, quando vê a luz do dia, o homem o que faz? Põe-se de pé, fica na posição vertical, adquire o quê? Consciência, justiça e adquire também vontade. Então, ali, o homem ganha animosidade. Consequentemente, também vocês veem algumas plantas. Quando não há luz, a planta, quando morre, ela deita-se, depois seca e desaparece. Mas a luz, ela dá vida, dá sustento. A planta, ela fica de pé, firme, na vertical. Então, foi isso que aconteceu. Deus chama a luz dia e chama a noite trevas. E depois dali surgiu a tarde e de seguida a manhã. Consequentemente, o dia, na forma como ele foi concebido por Deus, o dia começa tarde e termina na manhã. Forma-se completa um dia. E esse foi o primeiro dia. De seguida, vem então Deus, ele emerge e ele então mandou com que todas as superfícies das águas se juntassem. Quando elas se juntam, então ele determina que houvesse um firmamento. E naquele firmamento, ele chamou a parte que estava acima do firmamento, que estava sob o firmamento, ele chamou de céus. E o que estava debaixo do firmamento, ele chamou de águas.
Portanto, ele junta todas aquelas superfícies da água que já estavam lá, que eram águas mortas antes. Ele junta. E sob um firmamento, que ele mandou que houvesse um firmamento, sob aquele firmamento, por cima daquele firmamento, ele chama céus. E isto foi o segundo dia. É interessante notar que nesta narrativa da criação, no segundo dia, não vem explicitamente que Deus se agradou do segundo dia. Depois de seguida, então, Deus, mais uma vez, ele aparece, age como Criador, toma as rédeas e então atua com o poder da sua palavra. E de seguida, então, Deus, ele manda que se ajuntassem todas as superfícies da água, que formasse, que se separasse da outra parte, que ele viu, chamou de parte seca. Então, águas de um lado, para que elas se juntassem todas as águas e se formassem os mares. E aquela que foi a parte seca, ele chamou de terra. E ele se agradou disso. E ainda nesse mesmo ato, ele de seguida deu ordem para que a terra, então Deus dá ordem à terra, para que da terra brotassem, germinassem, para que a terra gerasse o que? A vida vegetal. Então, de seguida, ele manda para que a terra gerasse vegetais, ervas com semente, frutos com semente. E aí, porque ele deu ordem à própria terra, para que a terra germinasse, para que a terra gerasse, para que a terra fosse a mãe da vida vegetal, ele também deu ou incumbiu o poder às próprias ervas e às árvores, para que elas também se pudessem sustentar. Como? Quando ele disse com semente. Ervas com semente. Árvores de frutos com semente. Então, por intermédio dessa semente, elas se reproduzem, elas se autossustentam e elas dão continuidade à sua existência pelo poder instituído por Deus. Este foi o terceiro dia. Depois veio a tarde, veio a manhã seguinte. De seguida, Deus, então, ele manda que haja luzeiros, para que esses luzeiros iluminassem a terra. E ele determina que houvesse 2 luzeiros, um luzeiro maior que presidisse o dia, e este chamou de sol, e outro luzeiro menor que presidisse a noite, este chamou de lua, e também as estrelas. E de seguida, ele mandou que esses luzeiros ficassem sobre o céu, para que iluminassem a terra. E desde então ele institui com que esses luzeiros, sol, lua, estrelas, passassem a definir aquilo que é o calendário, para que passassem a haver anos, estações, e por esse intermédio passassem a haver celebrações que haveriam de ser sinalizadas por esses luzeiros. Aqui é interessante notar que os vizinhos de Israel, e nós vemos algumas pessoas, culturas, tribos que adoram a criatura de Deus, pessoas que adoram o céu, que adoram estrelas, que adoram a lua,
que adoram o sol. Mas a palavra de Deus sugere que, inclusive, a sua criação, até a lua, a estrela, o sol, também louvam a Deus. Nós encontramos isso no livro de Salmos, no seu capítulo 118, Salmos de Davi, em que ele lá diz, testifica o quão toda a sua criação presta louvor e glória ao próprio Deus. Esse foi o quarto dia. Após o quarto dia, então Deus volta a manifestar o poder, o seu poder, por intermédio da sua palavra. Então ele deu ordem para que existissem animais marinhos sobre os mares. Diferente da terra, em que ele deu poder à terra para que gerasse os vegetais, as ervas com semente, as árvores de fruto com semente. Aqui, no quinto dia, ele dá ordem para que existissem animais marinhos sobre os mares. E deu poder para que os animais marinhos abençoem os animais marinhos. Estamos a falar de animais de todas as portes, de todas as espécies, para que esses mesmos animais eles se reproduzissem entre si. E Deus abençoou esses mesmos animais marinhos. Essa é a primeira parte da criação da vida animal. Foi no quinto dia. E Deus se agradou disso. De seguida, então, ao sexto dia, Deus volta novamente a dar o poder à terra, para que a terra gerasse, para que a terra fosse mãe mais uma vez, desse parto mais uma vez, aos animais terrestres. Animais domésticos, animais selvagens, de todas as espécies, tamanhos, portes. E para que eles também se reproduzissem. Vamos pôr aqui um parênteses, um ponto e vírgula, vamos voltar aqui para dar continuidade e lembrar-nos que no quinto dia, quando ele cria os animais marinhos, também ele, pelo seu poder, determinou que se criassem também as aves dos céus, todas as suas espécies, que elas também se reproduzissem. Foram animais marinhos e as aves dos céus. Animais marinhos para que vivessem no mar, as aves dos céus para que vivessem e sobrevoassem sobre os céus. Então voltamos para o sexto dia, que ele agora está a criar os animais. Então ele cria os animais como dando poder à terra, para que a terra gerasse, para que a terra fosse mãe dos animais. E que a terra, então, como é que a terra fosse ser mãe dos animais? Pois a terra, para além de que os animais fossem ser gerados da terra, ele também havia dado poder antes à terra para que gerasse vegetais, ervas, árvores de fruta, para que fossem alimentar os próprios animais. Então, a terra é mãe dos animais. A terra é mãe da vida vegetal. A terra é mãe da vida animal. Deus, tendo se agradado disso, e ainda no mesmo dia, no mesmo ato, de seguida, Deus cria o homem. Versículo 26. Esta passagem é peculiar nós darmos assim alguma primazia, atenção, porque é um momento elementar da criação de Deus. Quando chega este momento, Deus altera o seu discurso, o verbo. Antes, ele aparecia como uma pessoa. No versículo 26, ele vem a usar um verbo que é a primeira pessoa do plural. Ele diz, façamos. Dando a entender que ele não estava sozinho naquele momento. Por um lado, alguns teólogos defendem que, quando ele diz façamos, estava ali presente a Trindade.
Então fala na primeira pessoa do plural. Deus projetou o homem. Isto é, quando nós dizemos a imagem e semelhança de Deus, temos que ter a consciência que Deus é um espírito. Deus não tem esta forma. Quando nós dizemos imagem e semelhança, a imagem, estamos a falar de atributos intelectuais. E a semelhança, estamos a falar de atributos morais do homem. Consequentemente, quando nós falamos do novo homem, estamos a falar de um homem que é revestido, é devolvido essa dignidade intelectual e moral, tal e qual o homem foi criado perfeito. Para que quê? Para que o homem pudesse falar ou se comunicar de forma livre e espontânea com Deus, por um lado, e por outro lado também, para que o homem pudesse receber a autoridade delegada por Deus a si. Porque de seguida, após Deus criar o homem à sua imagem e semelhança, então Deus reveste o homem de poder para que ele dominasse sobre todas as coisas. Aqui é importante também prestarmos alguma atenção. Sobretudo quando chamamos e associamos com a solenidade da criação do homem. Quando Deus dá ao homem o poder para que domine sobre todas as coisas, era para que o homem fosse um governador, um administrador da criação de Deus e que ele governasse as coisas por Deus criadas com o mesmo amor, respeito e consideração que o próprio Deus assim fez. Por quê? Porque Deus, quando criou cada coisa, para além de ter se agradado de todas essas coisas que ele cria, Deus também deu poder a algumas dessas coisas para que elas pudessem se reproduzir e que elas pudessem se sustentar. Então o homem, na forma como governa, como cuida das coisas de Deus, ele não pode fazer de uma forma que impeça ou colida com a vontade de Deus, que é com que todas essas espécies possam viver de uma forma harmoniosa, tudo como criação de Deus, e nem o próprio homem possa também impedir com que outro homem possa ter a liberdade de viver e de usufruir daquilo que são os poderes que Deus conferiu a toda a sua criatura. Significa o quê? Deus deu ao homem não só poder, mas também deu ao homem responsabilidade. Por isso dizemos imagem e semelhança. Então, imagem o que é? Atributos intelectuais. Semelhança o que é? Atributos morais. Governar com moralidade. Governar com respeito. Governar com zelo. Governar com amor. O mesmo amor que Deus teve quando criou, porque Deus criou tudo como sua criação. E Deus amou e gostou de todas as coisas, tal como também amou e gostou do homem. Entretanto, deu ao homem este poder. O que acontece de seguida? Após Deus então ter criado o homem e tendo dado ao homem esse poder para que dominasse sobre todas as coisas, Deus se agradou de tudo isso. Quando Ele se agrada de tudo isso, então inicia o capítulo número 2, em que o que acontece no capítulo número 2, versículo número 1? Diz a palavra de Deus que, de seguida, o Senhor, Ele abençoou toda a sua criação. E depois de Ele ter abençoado toda a sua criação, já era o sexto dia, era o final do sexto dia. Então, de seguida, chega o sétimo dia de Deus. E esse sétimo dia foi o dia que Deus gozou de toda a sua criação em 6 dias. Então o sétimo dia é o dia em que Deus descansou. O que Deus fez no sétimo dia? Abençoou a sua criação, santificou a sua criação e descansou. Daí que os hebreus sustentam que o sétimo dia, que é o sábado, sábado é o dia do descanso.
tal como nós encontramos no livro do Êxodo, capítulo 28. É por lei que Deus institui que o sábado é o dia do descanso, é o dia do repouso. Por quê? Porque o próprio Deus abençoou, santificou e Ele próprio descansou naquele mesmo dia. Então, um dia que, por lei, Deus institui para que o homem deve descansar como uma forma de celebrar com Deus toda a sua criação em respeito à própria lei. Porque, por aliança, Deus disse que o homem deve descansar no dia do sábado, que é o sábado. Entretanto, falando por descanso, falando de sábado, sábado que é o sábado, nosso calendário, os cristãos instituem domingo como dia do descanso. Por que assim é? Os cristãos instituem o dia do descanso sábado e não domingo, domingo e não sábado. Por causa da nova aliança. De acordo com o Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo número 1. Ao primeiro dia da semana, que é o domingo, que foi o terceiro dia após a crucificação de Cristo, Maria Madalena vai até o sepulcro. Chega no sepulcro, viu que a tumba, que era aquele selo, aquela pedra que estava a selar o sepulcro, estava aberto. Então ela, de seguida, espanta-se, admira-se, porque ali não se encontrava a quem ela ia à procura, que era o próprio Cristo. Aquele foi o testemunho para a igreja por intermédio de Maria, que é considerada discípula dos discípulos, de que Cristo havia ressuscitado. Então, domingo, agora instituído pelos cristãos, é o dia em que a igreja celebra a ascensão de Cristo, isto é, a vida eterna, que é a nova vida, a vida eterna de Cristo. Porque foi o dia que Cristo ressuscita. O ressuscitar de Cristo no terceiro dia, se nós cremos que a vida de uma pessoa termina, ou a história de uma pessoa termina com a morte, por que então o cristão institui o dia em que Maria vai confirmar, testificar que Cristo havia ressuscitado, para passar a ser um dia de celebração da vida da igreja, parte da igreja, vida de Cristo? Que vida é essa? É então a vida eterna, que é precisamente o cumprimento do que Cristo veio falar. Ele veio falar do reino dos céus. Ele veio para instituir o reino dos céus. Ele veio prometer a vida eterna. Então, ele inaugura a vida eterna. De seguida, continuando aqui, ainda no capítulo número 2 do livro de Gênesis, nós vemos que de seguida, então, Deus, agradando-se com tudo isso, o que nós temos que perceber é que, por um lado, é o próprio ato de criação, como uma liturgia, como uma profissão de fé, como um louvor à criação do próprio Deus, enquanto Deus único, plenipotente, enquanto Deus todo-poderoso. No capítulo número 2, nós vemos agora a ordem sobre esta criação. Significa o quê? No capítulo número 2, recua até precisamente aquela parte em que Deus, após criar todas as coisas, mas ainda não tinha criado o homem. Então, consequentemente, não existia
não existia vida, esta vida que é a vida humana. Não existia o ser humano. O que é que Deus faz? Por que não existia ser humano? Porque ainda não sequer havia chovido. Ainda não havia caído chuva. Então o que é que Deus faz? Deus cria o jardim do Éden. E com todo o esplendor no jardim do Éden, árvores de todas as espécies, árvores agradáveis à vista humana, árvores de fruta, arbustos. E também implanta no jardim do Éden a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Para que esse esplendor todo do jardim do Éden era para que o próprio homem pudesse louvar a Deus continuamente ao contemplar a sua criação. De seguida, então, o que Deus faz? Introduz o homem no jardim do Éden. Ele, ao introduzir o homem no jardim do Éden, lá no Éden existia um rio que tinha uma nascente. Esse era o rio das águas vivas, que é o próprio Espírito Santo. Então, esse rio que vinha desde uma nascente tinha 4 principais ramais. De seguida, então Deus, capítulo 2, versículo número 16, Deus então confia ao homem, agora introduzido no jardim do Éden, o trabalho, a tarefa, a responsabilidade agora de cuidar e proteger o Éden. Essa foi a primeira tarefa, responsabilidade que Deus atribui ao homem. É o trabalho de cuidar, proteger e velar pelo Éden, que Deus havia introduzido lá mesmo no Éden, para que ele velasse pelo Éden. Entretanto, o homem encontrava-se desapoiado. Depois de seguida, antes disso, Deus então introduz todos os animais também ali no Éden. Mas o homem, como é que ele emerge ou surge? Deus pega o pó do Éden e insufla-lhe ao pó, isto é, sopra. Mais uma vez, o sopro é aquele Espírito de Deus que estava lá no capítulo 1, versículo número 2. Aquele Espírito que circundava. Este Espírito agora que é o sopro da vida, em que Deus pega o pó e insufla-lhe. E ali surge um homem com vida. Então, de seguida, esse mesmo homem que é o Adão, ele então tem a responsabilidade de chamar ou dar um nome a todos os animais. E podemos aqui perguntar, de onde que Adão teve o entendimento para que atribuísse um nome para cada uma das coisas que ele viu ali no Éden? É que o homem foi feito à imagem de Deus. Por essa razão é que ele tinha, desde a sua concepção, o homem tinha um atributo intelectual para, compreendendo as coisas, através da sua razão e consciência, poder dar nome, poder, então, catalogar, poder designar as coisas que ele via. Por tudo isso, fazia parte do Éden que Deus tinha lhe confiado a responsabilidade de cuidar. Vendo Deus que esse trabalho era grande, que o homem estava desapoiado, Deus então viu que Adão precisava de auxiliar. Então, Deus fez com que Adão caísse num sono profundo. De seguida, Deus vai até Adão em sono profundo e retira de Adão a sua costela. E da sua costela retirada de Adão, coloca naquele lugar carne. E transforma aquela costela de Adão numa mulher. E depois introduz ou leva essa mulher até Adão.
E Adão vê, e Adão chama mulher. Dessa forma, Deus cria a mulher do homem, da costela do homem, como sendo-lhe uma auxiliar e idônea. De seguida, o homem, tendo se agradado daquilo, da criação de Deus, portanto, assim diz as Escrituras, que deixa o homem a sua casa, junta-se a sua mulher e juntos formam uma só carne. Por quê? Porque Deus deu o poder para que eles se multiplicassem enquanto sua criação. E dessa forma termina o relato da criação de Deus, ou a primeira parte do nosso estudo sobre a origem da vida e da história, que cobre os capítulos número 1 e capítulo número 2 do livro de Gênesis. Tendo chegado a esta parte, abre-se momento para a colocação de dúvidas, de comentários, de sugestões, para podermos aprofundar esse estudo. Muito obrigado. A paz, irmãos. Obrigado. Eu aqui tinha umas 3 questões, mas as 2 já foram respondidas. Somente vou apresentar uma. A Bíblia fala do homem que veio do pó. E qual é a origem dos animais que foram primeiros a viver no jardim? Obrigado. Estimados irmãos, saudações. Eu quero agradecer por esta palavra, uma palavra muito poderosa, que traz assim muitas respostas a várias dúvidas. Por isso que as dúvidas hoje quase que não existem, porque é como se estivesse, a palavra é como se estivéssemos a despertar, a acordar e a receber uma informação de Deus. Nós não temos como questionar, dizer que porquê disto, porquê que o animal... Tanto hoje não existem muitas questões, porque justamente a palavra veio para sanar e limpar algumas dúvidas que nós trazíamos. Mas eu tenho assim algumas que cabem assim ao homem após a sua criação, que a primeira destas é como é que o homem pode voltar à luz que Deus chamou à existência, para a origem da vida e sair deste abismo satânico que vivemos hoje. Qual foi a missão que Deus atribuiu ao homem ao quando da origem da humanidade? Quando Deus criou toda a humanidade, qual foi a instrução que Ele deu a esta mesma humanidade para o adorar? Qual é a forma, como é que Ele disse para a natureza ou a humanidade toda passar a o adorar?
É possível nos dias de hoje ouvir e desfrutar da palavra que Deus chamou. Queria acrescentar, coach, com a qual Deus chamou, desculpa. Com a qual Deus chamou tudo à existência. Com a qual Deus chamou tudo à existência. Se sim, como podemos fazer? Podemos ouvir esta voz ou esta palavra. Onde é que é o jardim do Éden hoje? E acoplado a esta pergunta, o jardim do Éden hoje, e como é que podemos voltar a nos introduzir neste jardim onde Deus fala conosco diretamente? Como é que hoje podemos mergulhar no rio das águas vivas? Se a luz de letra minúscula representa a origem da vida, o que representa a luz com L maiúsculo? Para fechar, queria saber como é que hoje podemos dar origem a uma nova vida no mundo celestial. Amados irmãos, grato por estas questões que foram aqui endossadas, que vão contribuir bastante para tornar este nosso banquete celestial mais adensada, mais rica e mais próspera, para que nós possamos todos fazermos cheios da palavra de Deus, com a graça, com a vontade, com a guia e com a inspiração do Espírito Santo, o qual desde já invocamos para que se faça presente e possa também nos guiar para podermos do alto compreender aquilo que é a sua vontade para efeitos desta Assembleia de Ministração da Palavra de Deus. A primeira dessas questões é, qual é a origem dos animais que foram os primeiros a viverem no jardim, sendo o homem originário do pó? Segundo o relato da criação divina, os animais, quando nós dizemos a origem dos animais, temos aqui três categorias de animais. Temos, por um lado, os animais marinhos, que foram criados no mesmo dia, por assim dizer, no quinto dia, por Deus, animais marinhos e as aves. Eles foram criados ao quinto dia. E
temos, por outro lado, os animais terrestres, animais domésticos, animais selvagens, de todas as espécies e portes que foram criados no 6º dia. Mas quando nos perguntam qual é a origem, temos que perceber que antes deles serem chamados de existência e terem lhes sido dado poder para a sua emanência, sustento e reprodução, houve primeiro a criação da condição. Então, no 3º dia, Deus criou a terra e os mares. E nesse 3º dia, após tirar a terra e os mares, quando ele separa as águas, ajunta as águas, e a parte seca chama terra, e as águas chama de mar. De seguida, ainda no 3º dia, ele deu poder à terra para que nela germinasse, para que a terra fosse mãe da vida vegetal, isto é, das verduras, das ervas com semente e das árvores de fruta com semente. Então, por um lado, os animais terrestres, que são os animais domésticos, e os animais selvagens, esses foram criados no 5º dia, quando Deus deu poder à própria terra, que antes já tinha criado no 3º dia, juntamente com a vida vegetal. Então, ele primeiro criou essa condição, que é criar a terra e criar a vida vegetal, para que depois desse poder à própria terra, para que a terra gerasse os animais. E os animais encontrassem sustento ali mesmo na terra, porque antes ele criou a terra e criou também os vegetais, as ervas com semente e as árvores de fruta com semente. Por outro lado, os animais marinhos e também as aves, antes dele criá-los no 5º dia, ele antes criou o quê? Por um lado, criou os céus. No 2º dia, ele criou os céus. Para que quando no 5º dia criasse as aves, ele dissesse que as aves sobrevoassem sobre os céus. Então ele teve que antes criar os céus. Mas também teve que antes criar o quê? A terra e os vegetais, para que as aves também pudessem vir aqui à terra e se alimentassem também da providência do alimento que está na terra. Por outro lado, os animais marinhos, que também foram criados no 5º dia, esses, antes de terem sido chamados de existência, terem sido dado poder para que se reproduzissem, foram abençoados para que se reproduzissem, antes Deus criou os mares. Quando? No 3º dia. E também desse poder à própria terra para que ela gerasse vegetais, ervas com semente, frutos com semente. Por essa razão é que também os animais se alimentam lá no fundo do mar, do próprio alimento que está lá contido. Número 2. Como é que o homem pode voltar à luz que chamou Deus de existência para a origem da vida, de modo a sairmos deste abismo satânico que vivemos hoje? Se nós olharmos para o relato da criação, no capítulo número 1 do livro de Gênesis, versículo número 2, diz ali que a terra era sem forma, a terra era vazia e a terra estava coberta ou envolta num abismo. Mas ainda assim o Espírito de Deus circulava. Então, o que o Espírito de Deus faz? E ali encontravam-se também águas, superfícies de água, mas eram águas mortas. O que Deus faz no versículo número 3 do capítulo 1 do livro de Gênesis? Ele determina pelo poder da sua palavra, haja luz. E havendo luz, ele chama de luz dia e trevas, que era aquilo que abundava a terra naquela altura, ele chama de noite. Então, isso como é que ele faz? Ele fez pelo poder da sua palavra.
Consequentemente, nos dias de hoje, para o homem voltar à luz que Deus chamou a existência, então isso é possível também pela fé que o homem tem no poder da palavra de Deus, porque é pelo poder da palavra de Deus que o homem, crendo na sua própria palavra, ele pode então adquirir pela fé no poder da palavra de Deus, o homem então pode ser regenerado e assim adquirir aquela origem para sair do abismo, porque o abismo o que é? É o desconhecimento, o abismo é o escuro, o abismo é o medo, o abismo são as trevas. Então, para o homem ser das trevas, do medo, do escuro, do abismo, ele tem que ter fé na palavra de Deus, porque pela palavra de Deus, Deus chamou tudo à existência. Então, se a pessoa tem fé na palavra de Deus, que chamou tudo à existência, deu vida a tudo, então, pela sua fé na palavra de Deus, então a pessoa é regenerada. E crendo nessa mesma palavra, ela adquire vida abundante. Passa a ser um espírito vivificante. E vive em obediência a essa mesma palavra. Segundo o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Número 3. Como é que hoje podemos nos tornar imagem e semelhança de Deus? No versículo número 26 do capítulo 1 do livro de Gênesis, diz que Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ser a imagem de Deus é adquirir atributos intelectuais de Deus. Isso é ser a sua semelhança. Isso é ser a sua imagem. Ser imagem e semelhança. Ser a imagem de Deus é obter os atributos intelectuais de Deus. Que é o quê? Que é viver revestido do poder da palavra de Deus, que é o Logos, e crer nessa mesma palavra. Porque essa palavra dá vida. Então, esse é o atributo intelectual. Esse é o quê? É a nossa imagem. E o que é adquirir a semelhança de Deus? É obter os atributos morais de Deus. O que são os atributos morais de Deus? É adquirir os mesmos sentimentos, interesses e agrado. Quando dizer que Deus cria isto e se agradou, Deus criou aquilo e deu poder para que a terra ela gerasse vida animal, vida vegetal. E deu também poder aos animais para que eles se reproduzissem. E ele se agradou. Essa é a moralidade de Deus. Então, a moralidade de Deus é a ética humana, é a ortopraxis. Neste sentido, é o homem recuperar os seus atributos da plenitude do seu espírito, que são a sua consciência, a justiça, a vontade e o conhecimento infinito de Deus. Isso torna um novo homem, que é aquela imagem e semelhança tal qual o homem foi concebido à luz da criação de Deus. Para que ele, então, possa ter o poder de dominar sobre todas as coisas enquanto governante, e, por outro lado, também para que ele possa se comunicar livre e espontaneamente com Deus, isto é, ter e gozar da sua comunhão, tal como o homem na altura que foi introduzido no Éden. Número 3. Não, número 4 agora. Qual foi a missão que Deus atribuiu ao homem a quando da origem da humanidade? E trouxemos aqui um pouco de resposta de antecedência da questão número 4. Na origem do homem, Deus atribui a missão ao homem a de ser o seu representante na terra. Porque quando Deus cria tudo, significa que Deus é o quê? Ele é dador.
ele é criador. Mas ele, para além de criar a vida, neste caso, ele também sustenta a própria vida. Então, ele atribui ao homem o poder para ele ser o governador daquelas faculdades que o próprio Deus tem e que atribui ao homem, enquanto feito a sua imagem e semelhança, para que ele dominasse sobre todas as coisas. Então, número 4, a missão que Deus atribui ao homem era para que ele, enquanto representante de Deus na face da terra, ele fosse o seu governador. Número 5, quando Deus criou toda a humanidade, qual foi a instrução que Deus deu para o adorar? No que concerne a adoração, o livro de Salmos, capítulo 118, que é Salmo de Davi, Deus, ele, quando cria todas as coisas, era para que toda a sua criação pudesse o adorar. Tudo em simultâneo. Por quê? Porque ele é superior à sua criação. Então, toda a sua criação adora o seu Criador. O homem adora a Deus. Se formos a ver o Salmo de Davi, capítulo 108, o homem adora a Deus, o sol adora a Deus, a lua adora a Deus, as estrelas adoram a Deus, os anjos adoram a Deus, a terra, os animais, tudo adora ao seu Criador. Número 6. É possível nos dias de hoje ouvir e desfrutar da palavra com a qual Deus chamou tudo à existência? Se sim, como? Nos dias de hoje, a única forma de ouvir e desfrutar da palavra com a qual Deus chamou tudo à existência é que a palavra pela qual Deus chamou tudo à existência é a Escritura Sagrada. Está lá contida na Bíblia Sagrada, é a Bíblia Sagrada. Então, como é que nós hoje podemos ouvir e desfrutar da palavra? É quando nós ouvimos, compreendemos, somos transformados e passamos a obedecer essa palavra de Deus. Dessa forma, sim, nós podemos desfrutar do efeito dessa mesma palavra nas nossas próprias vidas e passamos a ser testemunhos vivos da eficácia da palavra de Deus sobre o homem. Número 7. Onde é que é o jardim do Éden hoje e como é que podemos voltar a nos introduzir neste jardim onde Deus fala conosco diretamente? O jardim do Éden, que é aquele local onde Deus introduz o primeiro homem, no caso Adão, introduz-lhe no jardim do Éden. O jardim do Éden era tão perfeito porque era a sua concepção. Deus primeiro, ele cria, projeta o jardim do Éden na parte e depois, com toda a sua plenitude, beleza, abundância, prosperidade, depois introduz o homem no jardim do Éden. Então, o jardim do Éden é uma criação divina, é feita pela mão de Deus. É incorrompível. E Deus introduz o homem no jardim do Éden. Para que quê? Para que lá Deus pudesse visitar regularmente o homem, pudesse conviver com o homem. É por isso que Deus visitava Adão sempre nos finais das tardes. Isto é, Deus não queria somente ter comunhão, mas também queria conviver e visitar. O jardim do Éden, nos dias de hoje, é o coração do homem. O coração do homem é o que está dentro do homem. Somente conhece o coração do homem Deus, porque Deus é aquele que conhece as nossas intenções. Porque Deus, ele circuncida o nosso coração. Mas antes dele circuncidar o nosso coração, ele só circuncida se nós assim o desejarmos pelo livre árbitro.
Mas Ele então, Ele esquadrinha os nossos corações, Ele conhece as intenções do nosso coração. Então o nosso coração, que é o nosso interior, é algo que somente nós e Deus temos acesso. Significa que nós podemos abrir o nosso coração ou para Deus ou para Lúcifer. Porque somente Deus é quem tem acesso do nosso coração. Mas se nós abrimos o nosso coração para não adorar a Deus, mas adorar as coisas, os prazeres passageiros, o poder passageiro, adorar a luxúria, adorar os prazeres da carne, então nós aí já estamos a desautorizar a Deus, que tem somente acesso ao nosso coração, para que o nosso coração passe a não adorar a Deus, a adorar as outras coisas. Então, o jardim do Éden é o nosso coração. Quando nós cuidamos do nosso coração, a palavra de Deus no livro de Provérbios diz que o coração é onde estão todos os desígnios do homem, para nós cuidarmos do nosso coração. E também a palavra de Deus diz que nada que venha de fora do homem o torna impuro. Nada corrompe o nosso coração que venha de fora. Mas o que pode nos corromper? É aquilo que vem de dentro para fora. Então, esse é que é o jardim do Éden. E é aqui onde Deus fala diretamente conosco. Porque aquilo que Deus fala ao teu coração, nenhum outro homem pode saber. Por isso é que os grandes homens da fé diziam: Deus colocou uma vontade no meu coração. Quando Deus fala contigo para o teu coração, você sabe. Mas se você for um homem purificado que vive na fé, não vai ter dúvida. Entretanto, se você for um homem que vive afastado de Deus, quando Deus fala algo no teu coração, você duvida, você tem medo. Deus pode dizer: ore para o teu inimigo, perdoa o teu inimigo, dê esmola a Beltrano, faça penitência, jejue, faça ação de graça. Se você está em comunhão com Deus, você não vai duvidar que Deus está a falar contigo, está a dizer para você fazer aquilo. Mas se você anda afastado de Deus, quando Deus fala no teu coração, você duvida. E, consequentemente, não obedece. Número 8. Como é que hoje podemos mergulhar no rio das águas vivas e dela bebermos de modo a não sentirmos mais sede? Rios de água viva é um rio de águas que se renovam a todos os dias. E ela nunca para de emanar, de transbordar. E ela alimenta continuamente, sacia a sede daquele que vai lá e beber. Consequentemente, essa mesma pessoa não terá necessidade de ir a uma fonte de água para pontualmente cartar a sua água e satisfazer uma sede pontual que tira a sua sede de forma temporária. A fonte de águas vivas é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quando converte o nosso coração, ele passa a ser uma fonte de água viva que se renova quando nós buscamos continuamente fazermos-nos cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque ele ministra sobre nós. Quando ele ministra sobre nós, ele fala constantemente conosco. Ele está a gerar, está a renovar, está a multiplicar, está a fazer crescer, está a fazer prosperar. Não para ficar somente contigo. Quando ele emana novas águas, transborda, então ele está a dar ordem, está a dirigir-te para poderes partilhar dessas águas com outras pessoas que também têm sede, para também cear com as outras pessoas, com os outros irmãos. Essa é que é as águas vivas, e nós mergulhamos nas águas vivas para dela beber, mas não sentirmos mais sede. Quando buscamos a presença do Espírito Santo,
quando buscamos fazer-nos cheios do Espírito Santo e depois passarmos então a ser enviados para podermos partilhar dessas águas. Quanto mais nós partilhamos dessas águas, mais elas se renovam e assim continuamente. Número 9. Se a luz de L minúsculo representa a origem da vida, o que representa a luz com L maiúsculo? Ao terceiro dia, Deus disse, haja luz, e houve luz. Aquela é a luz que Deus criou. E se Deus criou, é a luz com L minúsculo. Consequentemente, a luz é o caminho e a condição para que haja vida. Por quê? Porque sem luz não podia haver vida. É assim que a partir da existência da vida ao terceiro dia, passou a existir o quê? Um calendário semanal para que chegasse ao sexto dia e houvesse a criação do homem. Consequentemente, a luz com L minúsculo é a premissa, é a condição para que haja vida enquanto uma existência. No entanto, a luz com L maiúsculo também remete-nos a Deus, porque Deus também é a luz. Aliás, o próprio Cristo diz, eu sou a luz, segundo o Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 12. Ele diz, eu sou a luz com L maiúsculo. O que significa essa luz com L maiúsculo? Ele é aquela luz que nos torna imagem e semelhança de Deus. Quando o homem foi destituído da presença junto a Deus por desobediência a si, então Cristo vem com uma luz com L maiúsculo para nos retornar ao Éden, para nós passarmos então a usufruir de uma comunhão e termos também uma comunicação livre e espontânea com Deus. Número 10, a última. Como é que hoje podemos dar origem a uma nova vida no mundo celestial? Não somos nós que damos a vida, não somos nós que damos a luz a uma nova vida, mas nós somos gerados. Entretanto, como portadores da sua palavra, nós podemos padecer na maternidade e por dor de parto, nós podemos então também contribuir para que novas vidas possam ser geradas pela graça e ação do Espírito Santo. Consequentemente, para que isso aconteça no mundo celestial, ou para nós sermos regenerados e passarmos a ser um espírito vivificante e ter uma existência infinita pela graça do Espírito Santo, é necessário que haja arrependimento, que é contínua penitência, tal como está patente na primeira tese de João Calvino. Na primeira tese de João Calvino, não, de Martinho Lutero, na sua primeira tese ele diz que tem que haver contínua penitência. O que é isso? É arrependimento contínuo. Então, quando a pessoa se remete à penitência, o que é penitência? É oração, meditação, jejum, ação de graça, dar esmola. Então, quando a pessoa se arrepende continuamente e remete-se à contínua penitência, de seguida, esse é o quê? É a manifestação da sua fé. A sua fé que é em coisas sobrenaturais, quer dizer o quê? Na palavra de Deus. A palavra de Deus é um relato de coisas sobrenaturais que você não viu. Por isso é que na carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo diz, no capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento nas coisas que se esperam e a certeza nas coisas que estão por vir, que está na palavra de Deus. Então, o que dá vida àquilo que é a palavra de Deus? É a fé. Então, pelo arrependimento, que é a mortificação, a renúncia, e pela fé, que é a crença na palavra de Deus,
Então nós somos regenerados, que é o batismo pelo Espírito Santo. O batismo, quanto uma Eucaristia, é um ato pelo qual nós então passamos a ser renovados continuamente pela palavra de Deus, dia após dia. Porque não basta somente num único ato nós nascermos de novo. Porque aquele que é o Criador, que é a luz, que é o próprio Cristo, que nos chama, também ele espera que haja também o livre-árbitro. Tal como João Calvino, em algum momento, ele trouxe-nos essa limitação ao defender que a penitência era suficiente. Por lá também temos Santo Agostinho, que também defendia o mesmo. Mas temos a doutrina católica, que por outro lado anuncia que tem que haver o arrependimento, porque é por causa da questão da predestinação. João Calvino trouxe-nos a questão da predestinação, defendendo que a igreja viva é aquela formada por aqueles que são predestinados à salvação. Mas pela fé que é defendida por intermédio dos pais apostólicos, não basta a predestinação. Tem que haver predestinação, que é o chamado, renúncia, aceitação, mas também tem que haver o livre-árbitro, que é a vontade expressa, para que continuamente nós possamos ser regenerados por força do Espírito Santo, que hoje lidera a ação missionária de levar o Evangelho até aos confins do mundo, para que o plano de Deus, que é levar o Evangelho, a salvação para toda a humanidade, possa ocorrer, de forma que o Evangelho não possa ser algemado. Tendo chegado a esta parte, agradecemos a vossa presença, pontualidade e interesse. Deixem ficar os vossos comentários, façam like à nossa página e subscrevam-na. Partilhem também com a vossa vasta rede de contatos, desde casa, trabalho, escola, para que a nossa comunidade geral, que é a igreja, possa crescer e essa palavra alcance muito mais pessoas. Encontrem este trabalho depositado nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, EloApp, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.